Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. É mais uma semana na vossa companhia, aqui na Rádio Alto Minho, depois das 22 às segundas-feiras, posteriormente também no site e redes sociais, com imagem, para assistirem a esta edição de hoje, que vai andar à volta de um tema interessante e de uma palavra muito em voga, que é a resiliência. Vamos saber o que é isso e vamos aqui dar algumas sugestões para se tornarem para se tornarem umas pessoas mais resilientes. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. Nós ouvimos muitos termos hoje em dia, lemos muitas citações e às vezes não sabemos muito bem o que é que isso significa, nem da importância que isso tem para a nossa vida. A resiliência é algo que toda a gente sugere que nós possamos ter, ou que nós possamos conquistar, ou que de alguma forma consigamos aplicar no nosso dia-a-dia. Mas a resiliência é um termo originário da física e está relacionado com a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Isto é uma coisa fantástica, porque... Portanto, isso foi uma adaptação para o dia-a-dia. Há uma ponte na FEUP. E quando a minha filha mais velha estava lá a estudar, dizia: mãe, aquela ponte é aquilo que tu dizes que nós devemos ter, é uma ponte resiliente, ou seja, tem a capacidade de voltar ao seu estado inicial, mesmo depois de passarem imensas pessoas. Portanto, eu achei aquilo fantástico. Na nossa vida Convinha dizer às pessoas o que é a FEUP, não é? A FEUP é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Do Porto. E a resiliência adaptada à nossa vida é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos às pressões, aos traumas, às frustrações, aos desgostos, a tudo isso. Transportou-se um tema da física para o dia-a-dia das pessoas. É um bocado de imaginação, realmente. Sem que isso nos afete psicologicamente. Nós hoje ouve-se muito falar no burnout. E eu acho que nós, queridos ouvintes, gostaríamos, e isto também é para mim, e é para o Fernando e é para o Celso, nós, aquilo que não se vê, temos pouca capacidade de perceber. E todas as questões mentais, sejam graves, menos graves, como não se vêem, muitas vezes nós até as depreciamos e até somos impacientes com as pessoas que as apresentam. Já agora, por causa das definições, na psicologia, depois é que está aqui a definição, que é diferente para a psicologia, a definição de resiliência é diferente, tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de lidar com problemas e adaptar-se a essas mudanças. Sem que isso cause grandes problemas em termos mentais, psicológicos. E hoje em dia é necessária a resiliência mais do que nunca. Mais do que nunca. E aquilo que eu chamo, e aquilo que é um alerta, é que cada vez mais as pessoas ou então conseguem adaptar-se muito mais às exigências, mas essa adaptação sem ser resiliente, ou seja, sem as utilizar como trampolim, como uma plataforma para se fazer melhor, porque as pessoas podem fazer isso, mas isso acaba por afetar em termos mentais, em termos físicos e psicológicos, isso acaba por dar origem a depressões, a crises de pânico, burnouts e por aí fora. Cada vez mais há esses quadros em pessoas jovens, miúdos da escola, faculdade, pessoas que estão a trabalhar. A pressão é tão grande e às vezes não é pressão nem familiar nem da sociedade, mas é a pressão que nós percebemos e muitas vezes nem é tão real, mas o problema é a forma como nós percebemos isso. E é cada vez mais fundamental, primeiro, estarmos atentos à pressão e como lidamos com ela. Quando achamos que de alguma forma temos influência, alguma coisa não... Porque às vezes aparece de uma forma inesperada e nós não estamos preparados. E quando isso acontece, a melhor coisa que nós temos que fazer é ir a um médico. Não há forma de... Não há como amigos. Não há. Nós temos que resolver antes que se torne um caso grave e difícil de ultrapassar. Por isso, queridos ouvintes, é muito importante. Primeiro,
nós sabemos quem somos. Segundo, termos, e é muito importante, termos grande capacidade de adaptação ao mundo, à pressão e àquilo que é. Porque nós, quando sabemos o que somos, nós somos uma árvore, pode ser um tronco muito alto, mas nós temos as raízes bem fixas e elas não voam, percebem? E eu acho que é muito importante nós termos as nossas raízes, e quando não as temos, é muito importante percebermos os sinais que de repente aparecem, tipo impaciência, insónia, pouca capacidade de concentração, dificuldade em lidar com o stress. Então nós temos que fazer uma paragem. Temos que ir ao médico, temos que falar, temos que perceber que muitas vezes até achamos que lidamos bem com stress e com estas coisas todas, mas na verdade não, porque a nossa capacidade de adaptação chegou a um limite. E quando chegou a um limite, o que é que acontece? Transborda. E antes que isso transborde, então vamos tratar. Ninguém está a salvo deste tipo de coisas. Não é de jovens, não é de nada. Pessoas com alguma idade podem ter esse problema. Isso pode surgir em qualquer altura pelo acumular que a nossa vida nos vai apresentando e que a nossa capacidade de adaptação chega a um limite e não consegue Portanto, perde-se a capacidade de ser resiliente. Perde-se a capacidade de voltar ao nosso estado natural, que é nós próprios saber o que somos, o que estamos aqui a fazer, quais são os princípios e os nossos valores, e não andamos perdidos de repente a ver para onde vamos e o que é que gostamos. Então vamos às sugestões? Muito mais, antes disso, eu gostava de dizer que há muitos anos atrás, e antes de, há 10 anos, e antes de começar a fazer, antes de começar a fazer este programa ou a pensar nele, cheguei a um ponto na minha vida, na verdade, e eu tenho que confessar, que ou gostava de tudo e adaptava-me a tudo, ou então tinha alguma dificuldade de perceber o que é que eu escolheria numa situação normal. E nós, muitas vezes, vivermos em grande grupo, adaptamos-nos tanto e somos tão politicamente corretos que numa determinada altura acordamos e dizemos, mas na verdade o que é que eu gosto? Na verdade, qual é a música que eu gosto? Na verdade, quais são os filmes que eu gosto de ver? Na verdade, qual é o desporto que eu mais aprecio? Na verdade, o que é que eu gosto? Na verdade, quais são os amigos com quem eu gosto de estar? Na verdade, qual é o canal de televisão que eu gosto mais de ver? São coisas básicas, mas que nós devemos ter como referência da nossa essência quando nós não sabemos responder. O que é que eu sou de verdade? O que é que eu gosto de verdade? Quais são os meus princípios de vida? O que é que me faz levantar e defender uma causa? Se nós perdemos esta noção, é muito fácil nós um dia acordarmos e percebermos que não nos queremos levantar, que não temos alegria a levantar, que se está chuva, está muita chuva, se está sol, está muito calor, se o cão, o gato, seja quem for, estão a perceber? Ou seja, todas estas questões não são demagógicas, são fundamentais para nós termos qualidade e bem-estar na nossa vida. Então, uma das ideias que é importante, e nós falamos disso muitas vezes, nós não temos algemas. E uma das características que nós há 10 anos mais falamos é a curiosidade. É saber dar 2 passos atrás quando falhamos. É saber pedir desculpa, é saber mudar de rumo, é saber mudar o objetivo, é ser flexível. E nós somos flexíveis na medida em que somos curiosos, que lemos, que procuramos saber um bocadinho mais, que temos curiosidade da vida, do mundo, para além daquilo que os líderes da opinião dizem, para além daquilo que é politicamente correto pensar, dizer, fazer, por aí fora. Nós temos que ter flexibilidade mental. E essa flexibilidade mental não é um produto que se compra, é algo que nós construímos e que investimos. E uma das coisas que hoje em dia mais me impressiona é a falta de curiosidade. Toda a gente debate temas como se fossem os melhores e os maiores pensadores e os melhores e os maiores conhecedores de todos os assuntos. E muitas vezes todos esses comentários e essas nossas opiniões que parecem verdades universais são com base em líderes de opinião. Ninguém vai
pesquisar um bocadinho, ninguém vai ver mais um bocadinho. Então nós simplesmente falamos o que outro já disse com alguma coisa negativa que vamos acrescentar, porque coisas positivas nós não fazemos com a rotina. Por isso, queridos ouvintes... Daí é importante a triagem da informação. Eu acho, queridos ouvintes, eu acho que é muito importante nós termos informação, termos cultura, sabermos quem é o Elon Musk, mas também saber quem é uma Madonna, saber, por exemplo, quem é, ver algum programa do MasterChef, mas também saber alguma coisa do National Geographic, saber alguma coisa do Cosmos. Não é, se formos, mesmo que não gostemos de um assunto, vamos parar lá 5 minutos. E até vemos que alguma coisa faz sentido e que até é importante. Vocês não imaginam o que eu aprendi com o MasterChef Austrália. A sério, o que eu aprendi. Eu hoje, em termos de peixe, sou fantástica. A sério, de verdade. Desde escalar, desde servir o peixe. Mas isto dá valor acrescentado? Não, mas é uma curiosidade. É algo... Também dá valor acrescentado, não é? Mas isso é um valor acrescentado. É uma coisa que não se dominava e passou-se a dominar. Exato, mas isto é para mim, mas isto é saber... Isto são questões ridículas. Isto é a mesma coisa que usar uma erva, ou usar uma planta como medicinal, ou usar uma especiaria que nos vai ajudar no processo de digestão. Queridos ouvintes, tudo isto aumenta-nos a nossa mente para irmos um bocadinho mais longe. E o que é que faz? Saímos do nosso pequeno mundo, dos nossos pequenos dramas, das nossas pequenas cenas, daquilo que nós consideramos que é o fim do mundo ou que achamos que é o melhor do mundo. Esta capacidade e a nossa flexibilidade dá-nos uma capacidade de adaptação incrível. E dizem que há neuroplasticidade do cérebro e quanto mais nós estimulamos, melhor ele responde. E há muitas teorias que dizem que é isso que nós devemos fazer para... Queridos ouvintes, há a questão genética, nós já sabemos. Mas há coisas que nós podemos fazer para ajudar a nossa mente no anti-aging, ou seja, a sermos proativos com o envelhecimento natural que o cérebro tem e não cairmos em problemas tipo demência, Alzheimer e Parkinson, que são questões genéticas também, e eu sei, queridos médicos e por aí fora. Mas há coisas que nós podemos fazer para que algumas coisas assumam proporções mega complicadas na nossa vida. O segundo ponto, relativamente à resiliência, isto, a flexibilidade tem a ver com a questão da física. Sim. Quer dizer, há uma coisa que é sujeita a grande peso, mas sai o peso e a estrutura volta ao seu aspecto anterior. Continuamos no domínio da física. No domínio da física. Aprender as lições, queridos ouvintes, isto é quase um clichê no nosso programa. Já falámos muito sobre isso. Há muitos ditados populares, há muitas coisas que vejo as lições como pedras que estão a fazer o seu caminho, ou que são... Não o veja como pedras, mas veja que eles estão a pavimentar o seu caminho. Há outras que dizem que guarda as pérolas da sabedoria e deite fora aquilo que não presta. E tudo isto é aquela coisa fantástica de nós esquecermos as coisas más, deixarmos o passado para trás e aprendermos alguma coisa. Isto tem tudo a ver com aprender. Se alguma coisa nos fez mal, nós percebemos que aquele caminho, que aquele projeto, que aquele objetivo não era adaptado a nós. Então não vamos ver isso como uma coisa dramática e incontornável, mas vamos ver isso como uma lição fantástica que nós aprendemos, que pelo menos sabemos que aquele caminho já não funciona, que aquela situação não é para nós, ou que aquela decisão hoje em dia nós não a tomaríamos porque estamos um bocadinho mais informados, temos mais cultura, temos mais vida, temos mais experiência. Por isso, aprender as lições é aquele fundamento e aquela verdade universal que, se nós todos víssemos isso, nós seríamos muito mais felizes, seríamos muito menos negativos para as pessoas à nossa volta e muito menos críticos com tudo à nossa volta e para além da nossa volta. Por isso, aprender as lições é quase tão fundamental como o oxigênio, que eu acho que é tão fundamental como o oxigênio que nós respiramos. Outra sugestão, e hoje em dia, até porque Carpe Diem, Seize the Day e por aí fora, é tudo muito giro. Ser positivo é quase fundamental. É assim como ser feliz, ter uma vida de sucesso.
Aquelas coisas, aqueles clichês, aqueles pequenos frames que nós vamos retendo na nossa mente, mas a vida não são nanosegundos. Isso é o que é vendido, não é? Sim. E é até a nível educacional. Sim. A própria competitividade leva a isso. Sim, e esta ideia... E eu sou muito contrária à ideia de ser positivo porque acordo bem disposto. Queridos ouvintes, criado, não é isso. Ser positivo é quando situações limites acontecem e você tem um desempenho de acordo com a positividade que apresenta ou diz que tem. Não é, acorda-se bem disposto, porque bebo uns copos e estou bem. Não é isso. Ser positivo é quando numa discussão você não é mal educado, não é rude, não é antipático, não diz aquilo que não deve dizer, porque ser positivo, acima de tudo, é ter consciência da sua própria vida. É estar consciente daquilo que é, estar consciente de quais são os seus trigger points em determinadas situações e precaver-se a si e aos outros de cenas complicadas. Isso é ser positivo. Ser positivo é encontrar alguém na rua e não criticar. Ser positivo é encontrar alguém na rua e ajudar. É dar um sorriso a quem nos dá eventualmente má cara, porque cada pessoa que nós encontramos tem uma vida, tem uma cena, tem um drama. E nós nem sabemos, porque os dramas normalmente estão muito fechados nas portas e com muitos armários e com muitas chaves. Mas de vez em quando as pessoas apresentam isso e nós temos que respeitar o outro, assim como nós gostaríamos que nos respeitassem a nós sempre. Mas nós achamos que nós merecemos tudo e os outros não merecem nada. Ou seja, nós passamos a nossa vida a criticar e é ser positivo. Ser positivo é criticar. Ser positivo é ser antipático. Ser positivo é ser verdade com frontalidade. Isso ajuda alguma coisa? Ser positivo tem que ser algo, isto tem a ver com resiliência, tem a ver, ser, acima de tudo, criar bom ambiente para si e para as pessoas que estão ao seu lado. Isto é ser positivo. E não é quando há foguetes ou quando há festa, mas quando não há foguetes e quando não há festa. Porque quando há foguetes e há festa, toda a gente é positiva e não é? É fantástico. Não, vamos ser positivos de verdade. E com fundamentação, que é muito isto, e desculpem, mas isto é um tema que a mim me diz em particular, porque temos que ser positivos, de verdade. Não é, vamos utilizar um clichê que nós olhamos para as pessoas e pensamos, nossa, as pessoas nem sabem o que é que isso significa. Não vamos ser assim. Isto, manter-se conectado, e eu acho que na nossa vida é cada vez mais difícil. Nós temos um núcleo muito pequenino, seja ele qual for, é sempre pequeno comparativamente com o universo. E o nosso núcleo é família. Nós, eu falo por mim, com a nossa vida, com o nosso ritmo, com os nossos interesses, com os nossos hobbies, com tudo, nós desconsideramos alguns aspectos importantes da nossa vida. E um deles são os amigos. Nós, com a nossa vida, de repente olhamos para trás e vemos pessoas que adoramos. E pensamos, nossa, há anos que eu não estou com esta pessoa e eu adoro esta pessoa é fantástica, é tudo para mim, é mesmo tipo um bestie, é qualquer coisa assim. E nós, com a nossa vida, não ganhamos um espaço que deveríamos ter para os nossos amigos e para a nossa família. Pronto, eu já digo a nossa família porque nós alargamos a questão da família. É muito importante nós estarmos conectados com os amigos, pronto, a família, ok, com a família, com os amigos e com o mundo em geral. Não é focar-se, como faz uma amiga que agora nesta questão de Israel e da Palestina, que vê os canais da televisão de um lado e do outro e que só vê drama porque há má informação de um lado e do outro, pronto, há propaganda política. Não é esse tipo de situações. Há uma questão, nós já falámos aqui muito no programa, que tem a ver com o sentimento coletivo do planeta, da nossa comunidade, daquilo que vocês quiserem. Nós não devemos aumentar a negatividade e o mal-estar coletivo sobre uma situação, porque isso não ajuda nada. Não ajuda nada estarmos num jantar, seja com quem for, e estarmos constantemente a falar da propaganda política ou que alguém disse isto ou não sei o quê. Vamos falar das coisas boas. Porquê? Porque há coisas boas no meio destes dramas todos, de um lado e do outro, na nossa vida, fora da nossa vida. E é isso que nós devemos fazer, é manter-nos conectados e com positividade perceber o que é que está ao nosso alcance fazer. E o que é que está ao nosso alcance fazer neste ponto? É não aumentar o mal-estar coletivo da sociedade, do planeta, relativamente a alguma coisa.
porque não vai ajudar. Porque você é negativo, junta-se a 5 ou 6 pessoas que vão ficar negativas também relativamente, se não tem aquele cuidado de dizer assim, isto não é para mim e não vamos fazer isso. É muito importante estar conectados. É muito importante, queridos ouvintes, ouvir as notícias. Escolham os canais que quiserem ver. Há tantos canais, nós podemos fazer zapping e vemos a notícia até falada e explicada de forma diferente. Nós temos podcasts que em 10, 15 minutos que nos põem a par das notícias internacionais, dos pontos, pode ser de economia, de tudo aquilo que você quiser. Por isso nós só temos que escolher a informação que nós podemos receber, que nos vai ajudar a termos mais cultura, mais informação e a sermos proativos na vida e à nossa volta. É muito importante isto. Agora vamos falar de um assunto que é muito importante e nós não temos essa noção. É muito importante libertar a atenção. E libertar a atenção não é nas discussões, porque as pessoas libertam as tensões em ser mal educados, a buzinar no trânsito, a ir ao futebol e a insultar tudo e mais alguma coisa, a ter atitudes agressivas em pequeno ou em grande grupo. Isto é libertar a atenção. Por isso nós temos que, de uma forma positiva e tendo em conta a flexibilidade e a resiliência, libertarmos a atenção com a consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos. E uma das coisas mais importantes é perceber que, por muitas boas intenções que nós possamos ter, nós também falhamos. E é fundamental pedir desculpa. Ouça, faça o pedido de desculpa como um clichê na sua vida. Desculpa, não sei quem, foi sem querer. Peça desculpa, sabe porquê? Porque pedir desculpa, acima de tudo, está a mostrar que você é um ser humano e que tem coisas boas e que tem coisas más. E que, independentemente do bom que quer ser, acontecem coisas más. E você não leva, assim você não tem carga nos seus ombros, você não tem aquela pessoa que respondeu mal e que olhou para si e que ficou um bocado desgostado. Você assim liberta-se e é livre e não tem peso nos ombros. É das coisas mais fantásticas do mundo. É pedir desculpa, sempre. Outra das formas que nós que dizemos quase sempre nos programas é escrever um diário, escrever as coisas, o que é que gosta, o que é que desgosta, o que é que aconteceu. Nós aqui sugerimos há muito tempo ter um diário da gratidão e todos os dias antes de ir para a cama escrever 5 coisas, 5 coisas são muitas, 3 coisas pelas quais você está grato por ter vivido este dia. Queridos ouvintes, grato por termos o sol, grato por termos a família, gratos por termos uma casa, grato por termos alguém que está do nosso lado, grato porque não estamos sozinhos, ou gratos que até porque estamos sozinhos e que não está bem. Ou seja, nós devíamos sempre estar, porque nós, quanto mais agradecidos nós estamos à vida e àquilo que está ao nosso lado, mais espaço temos para receber coisas boas. Agora, se você está sempre cheio de ódios, rancores, é isso que vai ter. E por isso, isso vai lhe aumentar a tensão. Se gosta de desenhar, desenhe. Se não gosta de meditar, tente meditar de uma forma muito mais abrangente. Estar a tratar do jardim é uma forma fantástica de meditação. Estar a lavar a louça é extraordinário, porque você pode pensar que está a lavar todo o lixo da sua vida. Arrumar a casa é brutal. É criar um ambiente favorável ao bem-estar, assim às pessoas que estão lá. Dançar, cantar, eu acho que é brutal quando nós ouvimos as músicas da nossa infância, tipo aquela que vamos colocar hoje, nós temos um sorriso na cara, porque isso leva-nos a momentos bons e é isto que aumenta também a nossa capacidade até a dia da adaptação e de vermos as coisas de uma forma diferente. E é outra das coisas que eu falei muito no princípio, que é termos a noção de que nós precisamos de terapia, nós precisamos de pessoas especialistas que nos ajudem a resolver alguns assuntos ou que nos ajudem a perceber outra perspectiva, a ver outra forma de resolver as coisas. E não há como ir a especialistas. Só queridos ouvintes, os especialistas estudaram e são capazes de nos ajudarem muito. E por isso, se tiverem alguma dúvida, perguntem-nos. E por isso, tentem escolher o melhor. Não, e eu acho que é muito importante. Muitas vezes um padre, uma freira é capaz de nos dar uma ideia positiva sobre as coisas, só que muitas vezes nós precisamos de estratégias, nós precisamos saber como é que vamos desfazer algo que nós fizemos a vida toda, como é que vamos agir para deixarmos de sentir o que temos vindo a sentir e essas coisas não são assim fáceis, temos realmente ajuda terapeuta, realmente ajuda-nos. Vamos avançar, Maria do Céu. Há hábitos saudáveis que realmente
queridos ouvintes, nós sabemos, desde exercitar-se regularmente, ter uma dieta cada vez muito mais equilibrada. Eu digo muito mais aberta, porque eu acho que há tantas abordagens, há tantas proibições, há tantas coisas que sugerem que nós temos que encontrar aqui o nosso equilíbrio das coisas que podemos fazer. Ler um livro, não é ler um livro de uma vez, até se pode fazer uma noitada e ler-se um livro, mas dar-se a si mesmo uma obrigação de ler uma folha por dia, 2 folhas por dia, um poema, uma citação, qualquer coisa. Obrigá-lo a fazer alguma coisa que aumente a sua curiosidade. E há aquela coisa fundamental que é reservar um tempo para descansar. E reservar um tempo para descansar com descanso de qualidade. E descanso de qualidade... Não temos tempo. Dizem as pessoas, não temos tempo. Não há tempo. E então nesta fase do Natal e não sei o quê, nós não temos tempo. Mas nós não descansamos, todo o lixo vai assumir proporções desmesuradas e toda a toxicidade vai ter aqui plena expressão. Por isso vamos dar um tempo a nós próprios para podermos realmente viver com melhor bem-estar, porque é isso que nós estamos a fazer. Queridos ouvintes, eu acho que à medida que nós envelhecemos, nós temos que ser gratos pela vida que temos que ser gratos pela vida que vivemos, porque já chegamos a um ponto que nós temos mesmo que agradecer. E uma das coisas fantásticas que nós devemos, com a idade ou sem idade, para si que é jovem, querido ouvinte, acredite em si mesmo o tempo todo. Não permita nem que imagens, nem que estereótipos, nem que imagens de sucesso, nem os seus heróis que ocupem um espaço que não merecem. Você existe, está aqui por alguma razão e você tem tanto valor. Não permita nunca que alguém lhe tire o valor. E, queridos ouvintes, há uma situação que, seja quem for, que retire o valor que você tem, você não deve calar, você não deve aceitar. Você, assim, é daquelas coisas que acreditar em nós mesmos, se nós não pegamos neste assunto como prioritário na nossa vida, nós chegamos a um ponto em que nós não sabemos de que é que somos capazes de fazer. Porque é uma boca hoje, é uma boca amanhã, é uma desconsideração passando amanhã, é uma crítica no dia anterior, e tudo isto ocupa um lugar muito complicado na nossa vida e que de vez em quando nos ajuda até a reagir de forma negativa, ou então caminhar para um quadro de burnout ou depressão ou de ansiedade. E é uma das coisas que nós mais gostaríamos que você fizesse. Sorria. Não é aquele sorriso que toda a gente diz. Nós falamos muitas vezes aqui no Inner Smile e que nós gostamos muito dessa música, mas sorria para si, sorria pelo ser humano que você é, sorria com aquele agradecimento brutal por aquilo que já conquistou, seja o que for, sorria por aquilo que é, por onde vive, pelo sol, pela chuva, pelo frio que pode sentir. Quantas pessoas gostariam de sentir, de estar no seu lugar e não estão. E sobretudo acredita em si mesmo. E acredita em si mesmo, porque eu acho que é tão importante, é fundamental para que tudo, para a resiliência, para a capacidade de flexibilidade, para a adaptação, se manifestar no seu melhor. Não há tempo para mais, fechamos aqui a edição desta semana do Momento de Inspiração, andamos aqui à volta da resiliência, aqui algumas dicas, algumas sugestões para ser mais resiliente. Vamos fechar com uma música do baú, estava lá no fundo, os Breathe com Hands to Heaven e 2 a 3 dias... Desculpem, as mãos para o céu, em sinal de agradecimento. Sim, e de bem-aventurança. Muito bem, assim. E para a semana cá voltaremos de novo à vossa companhia. Muito obrigado. Obrigado.